One Piece da Netflix. Uma das coisas que mais chamou a atenção no mundo dos animes nesse ano, exatamente por tentar furar essa bolha, trazendo uma das histórias mais majestosas e grandiosas que a mídia das animações japonesas já teve, para um formato mais abrangente e comercial para outras culturas. E você, gostando ou não dessa adaptação, é inegável o sucesso estrondoso que ela teve. E para surpresa de zero pessoas, a Netflix já anunciou a sua segunda temporada e as pessoas já estão começando a colocar suas expectativas e teorias sobre essa nova temporada, se perguntando até onde eles irão adaptar. Será que vão mudar algum dos temas tratados na história? Como será os designs de alguns personagens? Oi, eu sou o Kado. Tá, isso foi estranho. Oi, eu sou o Kadojido e hoje eu vim te mostrar o que deve ter na segunda temporada de One Piece, na minha opinião. Bom, acredito que eu nem preciso apresentar One Piece pra vocês, né, galera? Ah, Tesouro, Rei dos Piratas, Maluco que se estica, mais de 1000 episódios. A obra mais relevante no quesito de animes no Japão, se pá, no mundo inteiro. E como desde o vídeo de My Hero Academia vocês vêm falando pra eu comentar sobre One Piece, fala alguma coisa de One Piece, analisa One Piece. Então eu fiquei pensando, o que eu posso falar dessa obra que literalmente ninguém comenta sobre ela aqui na internet? Ah, já sei! Eu vou falar sobre a série que tá todo mundo comentando e logo no final da sua estreia eu vou fazer um vídeo sobre ela, vou surfar no hype, assim eu vou conseguir views para alimentar o vazio que eu sinto por dentro e também amenizar esse sentimento que tudo que eu faço é um fracasso. Eu tô gravando esse vídeo depois de um mês que a série estreou. Porém, pra minha felicidade, foi anunciada a segunda temporada dessa série maravilhosa. Então, eu ainda posso ter alguma coisa pra comentar sobre o futuro dela, já que eu assisti One Piece até o arco de Enies Lobby. Então eu sei mais ou menos quais etapas e narrativas eles vão ter que adaptar na segunda temporada. E já esclarecendo algumas dúvidas que vocês podem estar tendo agora. Eu gostei da série de One Piece da Netflix? Ai, cara... Então, eu tenho que ser sincero com vocês. A verdade é que eu gostei bastante da série. Eu achei que ela faz seu papel direitinho e com muita competência e respeito à obra original. Mas como tudo na vida, teve seus pontos que eu gostei e outros nem tanto. Então eu juntei esses aspectos com algumas coisas que eu sei que eles vão ter que fazer nessa continuação para mostrar alguns pontos que eu acho que deveriam trazer ou mudar nessa segunda temporada de One Piece. Lembrando que tudo isso é a minha opinião. Se você discorda, seja muito bem-vindo a compartilhar as suas ideias de maneira respeitosa aqui nos comentários. Dito isso, vamos ao primeiro tópico. Lutas mais estendidas, com a sensação do anime. Uma das coisas que eu mais gosto em One Piece é como as cenas de luta vão mudando conforme a história vai se desenvolvendo. No começo era uma coisa bem simples, mas trocação de porrada mesmo, e depois grita o nome do poder novo e tudo se resolvia. Porém, o mundo vai ficando tão vasto e complexo que os desafios também ficavam muito mais complicados. Então, principalmente depois da batalha do Arlong, vai ser ainda mais visto batalhas contra caras absurdamente fortes, situações que vão deixar os personagens no limite mesmo. E eu gostaria de ver essa sensação de lutas e superação nas batalhas na próxima parte dessa série, porque, sinceramente, eu achei que faltou um pouco dessa sensação, principalmente na batalha final do Luffy contra o Arlong. Eu sei que não tem como e não deveria tentar copiar a exata percepção que uma luta de um anime tenta passar em uma série. É uma adaptação, e às vezes as lutas em anime ficam um negócio muito enrolado, com aqueles pensamentos internos passando pela mente dos combatentes. Porém, se a gente analisar com calma, essa primeira temporada cobre os primeiros 60 episódios do anime, que é a saga de East Blue. Então, seguindo essa lógica, o grande arco final a ser adaptado na segunda é o arco de Alabasta. E quem viu, sabe, o arco de Alabasta traz essa sensação de aflição, de melancolia. Tudo é muito prolongado, difícil, parece que é um negócio impossível. Isso não é só porque o anime precisa ser mais demorado para não conseguir alcançar o mangá. Lógico, existe esse lado também. Mas também existe o lado narrativo, de você acompanhar todos os problemas que o bando passa, toda a jornada árdua que eles têm que fazer, todo o desespero de ver o Luffy perder pro vilão, não uma, mas umas 3 vezes. Ver toda a população de Alabasta sofrendo e lutando, para você presenciar aquela cena maravilhosa do Luffy versus Crocodile
e sentir um alívio e falar, nossa, meu Deus, eles passaram por todo esse tormento, mas eles conseguiram salvar o dia no final. Já o que eu senti assistindo as lutas do desfecho da série foi: soco, mostra a cara do vilão, vilão sorri, vilão solta golpe, Luffy cai, Luffy também sorri, Luffy estica e grita o novo nome do poder, e acaba a luta. Exceto uma cena ou outra, em nenhuma batalha no final eu soltei aquele ufa! Essa foi difícil, que nem as lutas do anime. Pra mim, essa emoção é disparada a melhor coisa de todas as cenas de luta em One Piece. E principalmente no arco de Alabasta. E eu tô torcendo muito pra que eles pelo menos transmitam só um pouquinho dessa sensação na próxima temporada. E falando de climas tensos e como podem adaptar eles, o próximo ponto é tom mais condizente com a narrativa. Uma coisa que eu senti assistindo a série de One Piece é que, embora ela tenha modificado muitas coisas para funcionarem melhor nesse formato de seriado, tem algumas coisas que, ao meu ver, ela continuava a ficar muito atrelada ao material original desnecessariamente. E isso causava um desbalanço na história entre si. Porque às vezes tem toda uma situação que tá deixando a gente super imerso, super conectado com a história, mas tem um elemento em específico que, tipo, fica muito distoante de todo o clima da cena. E esse elemento só tá lá porque, é igual ao anime, é igual ao original, então deixa como tá. Eu gostaria de ver a próxima temporada não tão presa a algum desses conceitos. Vou dar um exemplo aqui. Essa série é uma adaptação, ela tem que mudar algumas das coisas, tipo a personalidade do bando do Chapéu de Palha, que são claramente muito mais sérias do que o original. E isso até foi meio que um choque pra mim, porque até eu entender que aqueles personagens realmente são construídos com outra perspectiva, demorou um pouco. E isso foi quando o Luffy começou a montar um plano com estratégias e direcionar cada um dos membros assim. E cara, o Luffy montando estratégia. E tudo bem eles mudarem todo o tom para se encaixar com esse novo formato. E eu embarquei nessa visão sobre eles. Porém isso se torna um problema quando o charme de um desses personagens ser exatamente o bobacão. E eu achei isso muito triste porque mesmo o Sop sendo meu personagem favorito de One Piece, eu senti ele muito apagado no próprio arco de introdução dele. Mas beleza, é uma adaptação, logicamente tem coisas que vão se encaixar melhor no original e outras não. Mas daí a gente vai pra cena da batalha dentro da mansão lá, e esses são os designs que vocês querem para passar uma sensação de perigo e medo? Não me entendam mal, personagens ridículos em situações de aflição é o que mais tem em One Piece, mas percebe que independente desses designs, eles conseguem acertar no tom na obra original. Por exemplo, o Bon Clay. Na primeira aparição dele, ele é obviamente só para fazer comédia e ele é todo excêntrico com seus jeitos e tudo mais. Mas na batalha dele versus o Sanji, esse personagem transmite uma sensação completamente diferente, mas era o mesmo personagem, com o mesmo design, jeitos, porém o tom abordado nessa situação foi mais condizente com a narrativa. Meu problema não é você trazer uma nova perspectiva sobre a história original. Meu problema é você trazer essa perspectiva mais séria, mas se prender a coisas tão únicas e que funcionam só no original, tipo o design desses caras. Sei lá, eu vejo esse arco e é o que mais me causa estranheza, porque nos outros eu acho que teve uma leveza bem melhor, tipo as cenas do Bug. Todo o conceito dele e do bando dele é ser doido, colorido e trazer essa sensação de inquietude, meio que medo também. Mas foi feito de uma maneira certa e com o tom correto. Então eu espero de verdade que na próxima temporada eles saibam dosar mais esses elementos, ou mudar tudo mesmo e fazer isso de uma forma mais concreta e apropriado para o tema da série. Porque o que tem de bizarrice, que é muito fácil do live action descarrilhar pro ridículo na saga de Alabasta, não é pouco não, viu? Porém, falando de designs que podem ou não funcionar em certas situações, vamos ao próximo ponto, que é design de certos personagens. Ok, esse daqui eu acho que foi o ponto mais comentado sobre a segunda temporada, que é como eles vão fazer os designs de certos personagens, especialmente um que todo mundo tá com uma pulga atrás da orelha aí. Mas antes disso, se vocês querem ver esse canal maravilhoso ficar cada vez mais com design bonito, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também assim eu fico sabendo o que vocês mais gostam de ver por aqui. Então, por favor, dá essa força pra nós, isso me ajuda muito. Voltando ao assunto principal. Bom, se eu estiver falando que o trabalho visual de transformar os personagens
personagens clássicos do mangá pro live action da série foi executado de má forma, eu estaria mentindo e muito. Realmente, o esforço de ter transformado todas aquelas localidades e visuais únicos que One Piece tem para um mundo mais concreto, mas ainda assim com muita maluquice, foi primoroso. Não é à toa que acho que foi uma das séries mais custosas para Netflix. Porém, vamos passar pelos principais marcos que a segunda temporada pode adaptar para vocês perceberem a quantidade de efeitos que eles vão ter que bancar. Então vamos lá. Logo com o término da primeira temporada, a gente tem toda aquela confusão em Long Town, junto com os poderes do Smoker. Depois disso, tem toda aquela história com a montanha reversa, junto com a baleia lá. E sinceramente, acho que eles não vão colocar ela não, viu? Depois disso, a gente tem a apresentação da Baroque Works, um grupo com vários indivíduos com poderes bem estranhos, incluindo a Nico Robin. Tem toda aquela trama do Little Garden também, com os dois gigantes e o cara que faz cera. Depois tem um arco da ilha de Drum, que tem um humano que come qualquer coisa e assimila isso no seu corpo. E ainda pra melhorar, a gente tem um arco de Alabasta. Eu não vou nem me estender pra explicar a quantidade de efeito que eles vão ter que fazer nesse arco. Então, tem coisa pra caramba pra eles fazerem com CGI. Fora os efeitos que eles já tinham que fazer antes. Então, levando todos esses pontos em consideração, vamos logo falar do design do Chopper. Embora muitas pessoas já fizeram diversas montagens de como o médico do Chapéu de Palha pode ficar nessa adaptação, eu acho que vai ser mais plausível e lógico que ele seja feito com um ator real mesmo, com maquiagem e tudo mais. Porque, cara, o Chopper vai ser o membro do bando que vai interagir diretamente e com muita frequência com todos. E já tendo aquela porrada de CGI pra fazer, eu acho que eles não vão querer gastar o triplo de tudo isso só pra ter um Chopper mais estilizado. E o bicho ainda se transforma. Então eu aposto que eles vão usar uma justificativa que a Akuma no Mi dele deixou ele basicamente humano mesmo. E eu sei que vai ter gente querendo o design dele mais fiel possível com o original. Até com Crocodile. Teve uma galera que teorizou que iam adaptar ele como sendo uma mulher e tudo mais. E já começaram a cair em cima. Mas assim, como eu falei no ponto anterior, eles têm mesmo que mudar e ajustar um visual de um personagem para ele se encaixar com o tema proposto dessa série. Não importa se o ator de certo personagem não é da mesma etnia que o personagem original, ou o seu tipo de corpo não é compatível com o personagem. No caso de One Piece é um negócio bastante impossível mesmo de acontecer. Mas o que importa é que eles consigam contar a história de One Piece do jeito deles, para transmitir as mensagens maravilhosas que essa obra tem a oferecer. No início do arco da ilha de Drum, eu tava meio que de saco cheio de One Piece, e eu tava querendo desistir, mas a história dessa bendita rena com nariz azul e chapéu rosa me fez me emocionar tanto e chorar, e me inserir tanto nesse universo de One Piece, que eu assisti sei lá quantos episódios a mais, sem nem perceber que o tempo tava passando. E se é um design mais humano, com efeitos práticos diferente do original, que vai possibilitar um grupo novo de pessoas a serem apresentadas a mesma emoção que eu senti lá atrás, eu tô super de boa com essa decisão. Eu espero que tragam mais adaptações como essa. Considerações finais e menções honrosas. Aqui eu vou trazer alguns pontos que eu acho que deveriam ter na nova temporada, porém eu não vou me estender muito neles não, tá? Então uma coisa que eu gostaria de ver é menos daquele núcleo do Kobe e do loirinho que eu esqueci o nome. Eu não tô falando pra tirar, até porque é muito importante desenvolver o lado da marinha na história também. Mas eu acredito que seria melhor se não focassem tanto só neles dois na marinha. Seria muito mais interessante ver a introdução dos almirantes, que vão ser parte muito importante da história daqui pra frente, junto com o aprofundamento do Shichibukai. E linkando com o que eu falei no segundo ponto, eu senti que o Usopp ficou bem apagado. Então eu queria muito ver mais cenas clássicas dele mesmo, com muito exagero e aquela dramaticidade que eu acho que seria uma quebra de tensão muito boa pra série. Pelo amor de Deus, cara, deixem o Usopp brilhar. E por último, pode ser um ponto arbitrário meu, mas tem um ator chamado Lucas Amorim, e que ele é fã de One Piece. E ele até tentou fazer o papel do Luffy, já que o próprio Eiichiro Oda já descreveu que se o Luffy fosse um personagem na vida real, ele seria brasileiro. Porém, ele não conseguiu esse papel, mas ele tá tentando ser o Ace, o irmão do Luffy. E caraca, a cara ele já tem. Então, como seria muito legal ter um brasileiro nessa obra que carrega
tanto significado e acho que ele ia fazer um ótimo papel como o Donald, quer dizer, o lendário Ace. Tá tendo uma petição pra ele pelo menos tentar fazer o teste pra esse personagem, que tá fixado na bio do perfil dele. Eu vou estar deixando a rede social dele na descrição aqui do vídeo. Então se te interessou, dá uma passada lá. Bom, esse foi o vídeo, um pouquinho mais longo que o normal, porém eu acho que One Piece merece um vídeo mais longuinho mesmo. Sinceramente, eu não me vejo muito fazendo mais conteúdo sobre os capítulos mais novos de One Piece e tudo mais, porque eu não acompanho e também já tem muita gente que faz isso por aqui. Mas nunca se sabe o que o destino nos aguarda, né? E eu até posso fazer um vídeo sobre a segunda temporada quando ela sair. Mas para saber mesmo que vocês querem mais vídeos como esse, deixa o seu like, se inscreve no canal e também comenta aqui. Eu aposto que nos comentários você vai achar uma galera muito legal para trocar ideia sobre o que você gosta. Então, é isso. Eu sou o Kadojido e muito obrigado por assistirem até aqui. Tchau!